Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Olha, nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre um movimento artístico que começou lá na Europa. É um movimento chamado Barroco e ele migrou para o nosso país em meados do século XVIII. Bom, um movimento artístico a gente define como um grupo de ideias, ideologias de como é que faz arte, o jeito de se fazer arte daquele período. A gente chama de movimento. Bom, o primeiro movimento artístico que existe na história da humanidade seria o Renascimento, né? O Renascimento começou lá em meados do século XV, do século XIV, século XV, depois da Idade Média, né? Da Baixa Idade Média. A gente tem como grandes nomes do Renascimento Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Toda essa galerinha ali que frequentava muito a cidade de Florença, na Itália, que era uma cidade economicamente, politicamente muito influente na Europa naquele tempo. Bom, o fato é que o Renascimento estava resgatando a cultura da Grécia Antiga, uma cultura mais racional, um ideal platônico, assim, da beleza matemática das coisas e tal, né? Mas é claro, sempre usando Aristóteles como meio também de beleza, que o artista ele é digno, né, de representar a sua arte, tentar reinventá-la através da beleza da natureza que é perfeita. Enfim, o Barroco, ele quebra um pouquinho com as ideias do Renascimento, porque os artistas dessa nova geração, depois que Leonardo da Vinci bateu as botas, assim, né, eles estavam meio contrários a essa ideia de tanta razão na arte. A arte para eles não era tão racional assim, a arte tinha que ter um pouco de sentimento. E vocês vão perceber que na história da arte, cada movimento assim tem muito dessa peculiaridade de querer ser mais racional e técnico ou querer ser mais emocional e ter mais uma uma espontaneidade de criação, né? E o Barroco ele preza por isso, preza pelo sentimentalismo, né? Então o Barroco europeu ele abandona muitas regras do Renascimento. Mas o foco dessa aula é o Barroco no Brasil. Eu vou fazer uma aulinha especial para vocês sobre o Barroco europeu, mas o foco aqui é Barroco no Brasil. Eu sei também que eu prometi para vocês lá, eu sei que eu prometi que eu iria fazer 3 aulas de arte pré-colombiana. Eu tô devendo ainda os maias e os incas. Calma, tudo ao seu tempo, né? Eu não só gravo aulas, eu trabalho bastante, tá bom? Uma hora eu gravo para vocês, fiquem calmos comigo, por favor. Tá? Então, dado esse panorama histórico, a gente tem o Barroco europeu e ele migra para o nosso continente. A gente está falando em uma época em que o nosso país já é uma colônia de Portugal, tá bom? Então a gente tem que entender que nessa época o português ainda não via o nosso país como um lugar para se morar, e sim um lugar para se explorar. Nesse período da colônia, foram escravizados muitos negros, foram traficados muitos seres humanos do continente africano para esta colônia. Para quê? Para fazer o trabalho braçal, principalmente na região do Nordeste brasileiro. Tanto que nessa época a capital da colônia era Salvador, por questões logísticas, políticas e econômicas dessa região. A gente precisa também entender que tinha cerca de 300 mil habitantes europeus vivendo nessa colônia, né, em comparação ao número de indígenas que ultrapassavam ali cerca de 25 milhões na época. Esse número é muito pouco em comparação ao número de indígenas que viviam ali, né? Não concordam comigo? Ok. Então, dado esses números, a gente tem que compreender que eles estavam ali para explorar, tá? Na época, se explorava muito o pau-brasil, mas neste período em específico, eles estavam produzindo muito açúcar. Era uma economia baseada no açúcar. E o açúcar ele se adaptou muito bem à região do Nordeste e foi produzido em grande escala e era vendido, né, lá na Europa. Tá? Só que teve um probleminha, assim, teve uma pequena crise, porque os holandeses também usaram um pouco da colônia aqui portuguesa para produzir açúcar, ficaram por um período de tempo, pegaram todas as técnicas possíveis, mas foram expulsos daqui dessa colônia e eles não pararam de produzir açúcar. Outras colônias holandesas que não eram aqui no continente americano continuaram produzindo açúcar e entrou num conflito com o açúcar de Portugal.
e gerou uma pequena crise para a coroa portuguesa essa produção de açúcar holandês. Então daí o rei de Portugal começou a pensar, e agora, né? O açúcar está em declínio, a Holanda detém a hegemonia desse comércio de açúcar, o que eu faço? O que a gente pode fazer? Então houve uma mudança de perfil ideológico da exploração e foi ordenado que fizessem expedições mais para dentro assim do Brasil, né? Porque ficavam mais na região costeira e eles não entravam tanto. Então foi ordenado que fizesse uma expedição para a parte mais de dentro do Brasil, né? Entrando mais para dentro do Brasil, a gente tem que pensar que não tinham caminhos próprios para isso, né? Os caminhos foram construídos depois pelos escravos africanos, né? Um trabalho muito árduo. Eles descobriram uma região rica em minérios preciosos, tá? E essa região a gente compreende hoje em dia como a região das Minas Gerais, que é o estado de Minas Gerais, né? Então ali era encontrado diversas pepitas de ouro no rio mesmo, assim, sabe? Então foi em massa procurar essas pedras preciosas. E essa exploração dos minérios foi um boom que em pouco mais de 50 anos, de 300 mil habitantes que tinham nessa colônia, multiplicou-se por 10 o número e aumentou para 3 milhões de habitantes europeus aqui nessa colônia. Então, falando de maneira social, houve toda uma mudança de parâmetros e consequências deste ato da coroa, né? Então a capital deixa de ser Salvador e vai ser Rio de Janeiro por questões logísticas. É muito mais fácil você aportar na região do Rio de Janeiro e ir em direção às Minas Gerais do que do Nordeste e tentar ir para lá do mesmo jeito, né? Então a capital ela muda de contexto por causa desses interesses. Tá? Outra coisa que afeta socialmente é a língua. Antes disso, a língua oficial era o tupi. Hoje em dia, esta língua ela é considerada uma língua morta. Depois desse período, o português vai ser considerado a língua oficial dessa colônia. Então, há essa mudança também. Outra coisa é que vão ser construídas vilas perto desses locais onde é efetuada a exploração do minério. Tá? Por quê? Porque depois eles tirarem todos os minérios da superfície do rio, eles vão tentar minerar debaixo da terra. Né? Então, ao invés de ter que voltar para a capital para dormir ou armar um acampamento, então vão sendo criadas vilas para facilitar o processo de mineração. E essas vilas hoje em dia são conhecidas como cidades. Tá? Então, as cidades principais a gente tem, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, a cidade de Mariana e diversas outras cidades de Minas Gerais, que eram antigamente vilas onde os mineradores acabavam ficando ali, né? É claro, lógico, que tudo que era explorado, uma parte dessa exploração tinha que ir para a coroa. Tá? Então, vocês têm que ter uma ideia que foram toneladas e toneladas e toneladas de ouro que foram extraídas do nosso país e foram em direção à corte portuguesa para ostentar valores. Era tão grandioso a quantidade de ouro que influenciou toda uma classe artística. Então vocês vejam que é necessário contextualizar com toda essa parte histórica para que a gente compreenda como a arte reagiu a isso. Então a gente tem aqui um boom de exploração e um incentivo e financiamento da arte por parte da coroa. Então vão chegar portugueses, artistas, arquitetos para essas vilas também procurando ganhar dinheiro com a sua arte, sendo que ouro tem aos montes, né? Então a gente tem um outro contexto social interessante que vai ser fundamental para a arte. Tá? Nós temos portugueses, que são brancos, caucasianos, a gente tem os indígenas e a gente tem também os escravos africanos. Tá? E dentro dessa contextualização social surge uma nova etnia. Tá? Então o branco europeu, o Portugal, ele vai se relacionar com o negro africano e dar nascimento a uma nova etnia que é chamado mulato. Tá? E assim, já era bem definido os parâmetros. Hoje em dia a gente está tentando desconstruir isso, né, graças a Deus, mas naquela época era definidos os parâmetros sociais para cada etnia. Então os negros eles tinham direito a isso e isso, e tinham deveres deste e deste, e eram vistos desta forma. Os brancos também tinham seus direitos, eram vistos dessa forma,
e eram encaixados na pirâmide social deste modo. E agora o mulato, que é essa nova etnia, onde é que ele se encaixa? Então, por essa questão, por essa bagunça social, o mulato ele vai ter mais liberdade social nas suas ações e também liberdade criativa na arte. O principal artista do barroco brasileiro neste momento, ele é mulato, ele é fruto de um relacionamento de um europeu com uma escrava africana. Tá? Então aqui a gente tem alguns artistas para citar. Primeiro, Manuel da Costa Ataíde, ou você pode chamar ele somente de Mestre Ataíde. Como vocês podem ver nessa imagem, essas imagens, né? Vocês podem ver aí essas imagens. Ele é um grande pintor. Ele fez pinturas de afrescos, né? Em igrejas, em paredes, e ele tinha esse cunho religioso. Tá? Então é interessante citar que a religião e o barroco é inevitável que as duas andem de mãos dadas. Mas eu vou deixar de lado um pouquinho o Manuel da Costa Ataíde para poder falar do grande gênio deste momento. Então eu vou citar agora Manuel Francisco de Lisboa. Manuel Francisco de Lisboa é um arquiteto, é um artista português, europeu, tá? Que vem a arquitetar diversos trabalhos aqui no Brasil. O fundamental dele na história da arte brasileira, do barroco brasileiro, é que ele se relaciona com uma escrava africana e o filho que ele tem, ele vai chamar o filho dele de Antônio Francisco de Lisboa. Esse filho ele é mulato, ele vai ter essa liberdade social, essa liberdade de criação. Vocês conhecem Antônio Francisco de Lisboa como o Aleijadinho. Eu não gosto muito deste termo, o Aleijadinho, porque eu acho meio pejorativo, depreciativo em relação às coisas que aconteceram na vida dele. Mas enfim, tá? Então, Antônio Francisco de Lisboa, a vida dele é dividida em 3 fases. Né? A fase da sua juventude, a fase da sua maturidade, a fase adulta, né? E a fase da sua doença. Então, até os 40 anos de idade, Antônio Francisco de Lisboa, ele produz trabalhos artísticos, certo? Porém, não com tanta intensidade, não com todo o valor que ele recebe depois da sua morte. É a partir dos 40 anos de idade, quando ele adquire uma doença que atrofia os seus músculos, uma doença que impossibilita ele de andar e até mesmo de se expor às pessoas por causa da vergonha, que ele começa a trabalhar mais intensamente. Então os historiadores da arte costumam dizer que a doença de Antônio Francisco de Lisboa, ela é fundamental para a produção do seu trabalho. É meio bizarro, mas isso aconteceu. Né? Parece que quanto mais ele ficava doente, mais ele produzia. Ele chegou a perder dedos, a não conseguir andar, a se cobrir de roupas e chapéus para que as pessoas não vissem como ele estava. Quando as pessoas elogiavam o trabalho dele, ele achava que era falsidade, que as pessoas estavam tirando o sarro dele pelas costas. Então ele tinha todo esse complexo. Ele viveu dos 40 anos até os 76 anos, que é a idade da sua morte, né, produzindo intensamente os trabalhos. Então a gente tem como citar, por exemplo, esse magnífico trabalho realizado na Igreja do Bom Jesus do Matozinhos, na qual ele faz os profetas, né? Então você pode perceber que nessas esculturas, diferente dos períodos europeus que gostam de utilizar o mármore branco, ele utiliza outra matéria-prima que é mais rica aqui no nosso país, que é a pedra-sabão, né? Esses outros trabalhos mais coloridos, essas igrejas aqui também adornadas e também a sua fachada, o seu tímpano representado aqui com escultura em relevo. Bom, volta aqui para mim. Então é interessante citar que Antônio Francisco de Lisboa tem, devido à sua doença, uma grande ganho de trabalho e ele é considerado um dos maiores artistas da história da arte mundial pela sua produção, pelo seu detalhe, por todo o seu sentimento empregado. Né? Então fica aí a dica. Bom, a gente sai aqui desse contexto, não posso me alongar tanto, né? O pessoal aí tá reclamando que minhas aulas estão durando demais. Semana retrasada eu estive em Recife, né? Com uma reunião nacional da minha ordem franciscana. E assim, eu fiquei bem curioso, porque logo que eu entrei no local que a gente ia ficar hospedado, ele tinha alguns detalhes em barroco e em rococó que me chamaram muita atenção e eu fui investigar.
né? Investigando a origem desse local, eu descobri que o lugar que a gente estava hospedado, ele era um hospital do século XVIII. Já começa muito louco aí, tá? E andando para lá e para cá, eu descobri que ela fazia anexo a um convento e fazia anexo a uma igreja de estilo barroco também. E cara, muito louco, o lugar é muito louco, muito louco. É só de pensar que aquilo dali tem mais de 300 anos de idade, né? Eu cheguei até aí numa sala, eu não cheguei a filmar essa parte, mas tinha uma sala de quadros e todos os quadros datavam do século XVIII e século XIX, né? E com figuras de políticos e ministros cheios de insígnias maçônicas e da terceira ordem franciscana, uma coisa assim digna de investigação a la Sherlock Holmes, assim mesmo, uma coisa muito massa. Então eu fiz umas gravações lá, desculpem aí nas gravações, eu falo algumas bobagens, porque eu fiquei em êxtase, eu nem sabia, nossa, eu me deparei com uma sala assim toda dourada, estilo barroco intenso, eu me deparei com uma igreja com estilo rococó de tons pastéis, tudo detalhado, o corredor onde a gente tinha os nossos quartos assim com o pé direito altíssimo, com mais de 3 metros de altura. Nossa, sério, muito rico, muito bacana, tá? E daí a gente faz a conexão histórica, porque Recife é no Nordeste brasileiro, tá? E o Nordeste brasileiro, como eu falei para vocês, foi muito explorado. Salvador foi a capital do país por um tempo, então é lógico que o barroco, apesar de ser muito grande lá na região de Minas Gerais, ele se espalhou por toda a colônia, o seu estilo. E onde eu estava hospedado, estava repleto desse estilo. E em pensar que nesses 300 anos, as pessoas importantes podem ter passado nesse hospital, que depois virou, né, um lar de idosos, o convento e tal. É muito louco em pensar que muitas pessoas passaram, viveram, morreram naquele local. E ao mesmo tempo que é muito louco, é muito assustador, né? A gente ia dormir lá e escutava barulho e um dia ficava meio com medo, assim, né? Então vejam aí os vídeos e é isso. Pessoal, então aqui a gente tá vendo uma igreja que tem os moldes barrocos. Dá uma olhada nos detalhes. Cheio de detalhes, mas parece estar meio abandonada, meio no descaso. Eu tô aqui na região onde fica o coral aqui em cima. Vamos ver se eu consigo ver. Fala, galera. Ou nós. Ah, não dá pra ver, mas aqui tem uma espécie de arquibancada onde fica o coral. Onde fica o coral. Aqui é um outro ângulo da mesma igreja. Eu peguei uma janela lateral para que a gente possa ver os detalhes onde ficam os santos. Aqui em específico, dá uma olhada nos detalhes em rococó, com as cores bem suaves e os detalhes em dourado. Só olha que achado aqui no convento onde eu estou hospedado.
mais uma amostra da arquitetura barroca. Quero que vocês prestem os detalhes, prestem atenção nos detalhes de cada uma das obras aqui, dos afrescos, dos detalhes encontrados aqui em dourado. Dá uma olhada, coisa linda. Cada detalhe das pinturas, dê uma olhada só. Olha que magnífico. As pinturas todas adornadas, detalhadas com suas molduras douradas. Eu vou tentar aproximar um pouquinho aqui para que vocês percebam a parte aqui, ó. Vou tentar deixar um ângulo que fique coerente aqui. Olha que lindo. Fantástico. Se não bastasse essa megalomania em todas as paredes aqui, né? A gente tem essa expressão também no teto. O teto é incrustado também dessa realidade, desses adornos dourados e afrescos, né? As pinturas aqui no teto. Lindo demais. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, eu me enganei, a igreja ela não está abandonada, muito pelo contrário, ela está bem ativa. Hoje, por exemplo, vai ter um casamento. Dá uma olhada nos detalhes, que lembram muito o aspecto rococó, com os detalhes aqui, com o fundo mais pastel, tons pastéis, e os detalhes cheios de volúpias, né, que cuidam de todo o processo. Eu vou filmar agora para vocês, do outro lado, o coral cantando. Dá uma olhadinha lá, galera. Fica o coral e os instrumentistas. Muito bom. Olha que bacana os detalhes. Que fantástico. Muito bom. Jack, que é isso? Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de compartilhar, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, curtam aqui embaixo, ajudem o canal a crescer, viu? Grande abraço do Prof, até mais!